E aí, pessoal, bem-vindos a mais Esculpindo Vidas Podcast. Eu tô aqui mais uma vez com a minha amiga queridíssima, a doutora Sandra, que ela é advogada de imigração e ativista contra o tráfico humano. Da outra vez a gente ia falar bastante coisa sobre imigração, mas a gente começou a falar sobre o ativismo do tráfico humano, a Uhum, conversa estendeu e a gente não conseguiu falar é verdade. de imigração. Então aí, mais uma vez, ela tá aqui com a gente e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre como que funciona a imigração aqui nos Estados Unidos. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu, Kaique, obrigado pelo carinho, pelo É, convite. eu separei algumas perguntas de alguns inscritos, algumas sugestões, né? Mas eu queria começar perguntando, hoje, né? Que muda Uhum, muito. uhum. Hoje, em 2023, quais são os tipos de vistos mais comuns, assim, para o brasileiro que quer vir morar nos Estados Unidos? As formas mais Bom fáceis de vir e mais populares. bom, tem vários tipos de visto. Por exemplo, tem uma pessoa que quer vir trabalhar aqui para ser babá, por exemplo. Tanto pode ser homem como mulher, tá? Então, até os 26 anos de idade, essa pessoa pode entrar aqui com o visto J1 para trabalhar. Então, a pessoa vai ver alguma agência aí no Brasil, custa um pouquinho caro, tal, porque a pessoa tem que se filiar a essa agência, mas consegue achar uma agência talvez com uns R$ 3.000, tal. Essa agência vai ter aqui nos Estados Unidos famílias que querem contratar essa pessoa. Então, quando a pessoa vem para os Estados Unidos, ela vem com visto de au pair. O visto de au pair, essa pessoa tem o direito de morar na família, vai ser tratada como um membro da família e também vai poder estudar. O salário de au pair ele é bem baixo comparado com o salário de uma nanny. Uma nanny pode ganhar 500, 600, $700 por semana. Já uma nanny não vai, um au pair não vai ganhar mais do que $240, $260 por semana. Então pode vir com esse visto. Às vezes a pessoa está no Brasil, poxa vida, tem trabalho de fazenda? Tem, existe muito, mas muito trabalho de fazenda nos Estados Unidos, vocês não têm ideia. Existem algumas coisas, se você vier para trabalhar aqui em fazenda, que seja referente a trabalhar com gado, então você tem que ter experiência no Brasil, você tem que provar para o consulado que você tem experiência com gado no Brasil. Portanto, É um não vou visto trabalhar numa específico? fazenda, é um visto também de trabalho, para trabalhar em fazendas, né? A pessoa vem para trabalhar com esse visto. E esse visto, agora se você falar, mas eu não trabalhei em fazenda, mas eu queria trabalhar numa fazenda de frutas, uma fazenda de abelhas, aí não precisa mostrar que teve prática no Brasil, essa pessoa vem para cá, existem centenas de trabalhos online, existem agências do Brasil também, que a pessoa pode se filiar, não tem taxas muito altas nem nada, é meio que pago pelo cidadão americano, né, que vai estar contratando tudo. Então, ele é muito comum. Eu mesmo tenho vários rapazes que eu conheci que vieram trabalhar em fazendas aqui nos Estados Unidos e depois ficam renovando visto, vai, volta. Existem muitos outros vistos. Existem visto para profissionais que querem vir para cá, uma pessoa que tem um nível universitário, existe o visto H1B, só que o visto H1B hoje em dia ele é um pouco diferente do que era na minha época, quando eu vim 20 anos atrás, tinha cotas, né? Então você entrava, quem entrasse primeiro preenchesse a cota e preenchesse os requisitos, pegava. Hoje em dia é meio que uma loteria, né? Então você entra, é um visto caro, caro assim que eu digo que o preço que os advogados em geral cobram não é a minha área, esse chama-se Business Immigration, que seria a imigração de negócios, é um ramo diferente do que eu cuido, que é Family Immigration, que é a imigração de família, né? Uhum. Mas essas pessoas contratam esses advogados, essas empresas, e podem vir para os Estados Unidos com esse visto chamado H1B, mas essa pessoa tem que ter sido sorteada dentro desse. Existem vistos de empresários, vistos de investimentos, existem dezenas de vistos que uma pessoa pode vir trabalhar nos Estados Unidos, tem muitos. Esse H1B, a pessoa tem que estar no Brasil. Sim, não necessariamente. Ela não pode estar ilegal dentro dos Estados Unidos, mas vamos supor que ela esteve dentro dos Estados Unidos, ela encontra um trabalhador, né? Um empregador, desculpa. Aí sim ela pode fazer a aplicação. Acontece que o processo demora um tempo, e geralmente o que vai acontecer? A pessoa que está dentro dos Estados Unidos não vai poder ficar sem status, porque se ficar sem status não consegue pegar. Então o que acontece? Muita gente que está aqui dentro achou um trabalho, alguma coisa, essa pessoa sai. Só que nós temos que fazer essa aplicação até por volta do ano fiscal, que aqui começa em abril, então, geralmente, as pessoas dão entrada nesse visto por volta ali do mês, março, abril, mais ou menos, né? Para poder vir para cá, tem um número de cotas, eu não lembro agora de cotas, como eu te falei, eu não sou da área de Business Immigration, mas como eu vim com visto de Business Immigration, eu sei um pouco deles. Então, aí essa pessoa consegue vir para cá com esse visto. Só que geralmente essa pessoa vai sair dos Estados Unidos. No meu caso, por exemplo, eu iria ficar sem status dentro dos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu saí para o Canadá.
E depois eu tive a minha entrevista no consulado americano no Canadá, para o meu visto H1B. Então, eu reentrei nos Estados Unidos com o visto H1B. Eu nunca peguei o H1B no Brasil, eu peguei ele dentro dos Estados Unidos, mas foi estampado quando eu saí, eu peguei ele. Eu pego, você pode pegar, mas você não pode estar ilegal dentro dos Estados Unidos. Mas você pode pegar ele dentro dos Estados Unidos, sim. O visto mais comum ainda para quem já está aqui é o de casamento, né? Que a maioria dos brasileiros, quando casam, tem esse acesso, né? É uma garantia? Sim. Casou, conseguiu? Ou existe chance de não dar? Sei lá, Bom, casou, mas não vai ter. bom, tem uma série de coisas que precisamos ver. Em primeiro lugar, o primeiro visto, o primeiro green card, ele é válido por 2 anos. Se a pessoa acabou de casar, tal, faz a aplicação. Esse visto, a imigração não requer tantos documentos assim, tipo contas juntas, aluguel junto, conta de luz, água, telefone, plano de saúde, plano de carro, porque a pessoa acabou de casar. Então, a imigração geralmente não fica tão em cima. Geralmente, então, pega ali um contrato de locação, coloca o nome da esposa ali numa conta de água, luz, uma coisa assim, tá bem. Só que depois disso, você tem que fazer o pedido do outro green card, que é um green card permanente. Você tem que provar que você esteve por 3 anos casado com aquela pessoa. Então, quando completa 2 anos e 9 meses, você pode submeter. Só que aí já é um pouco diferente. Aí a imigração quer saber se teu nome está em todos os documentos. Por quê? Porque 60% dos casamentos nos Estados Unidos são falsos. E a imigração sabe disso. Então, o que 60? 60%. Meu Deus, é a maioria. É, e a imigração sabe disso. Então, o que acontece? Muita gente casa. Eu cansei de ver pessoas que casaram, o marido colocou o nome numa conta, 2, 3 e acabou. Gente, tem que colocar em todas depois. Coloca tudo, tudo, tudo sua mulher. Luz, Provar água, mesmo. telefone, plano de saúde, faz tudo, testamento, o que for. Coloca o nome, guarda essas provas, porque o segundo green card vai ser muito, muito específico. Muito importante. Existem, muito importante. Existem outras coisas que uma pessoa pode não conseguir. Por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos pessoas que estão aqui ilegais. Elas estão ilegais e elas encontraram um cidadão americano. Ah, posso casar e ficar nos Estados Unidos? Bom, se essa pessoa entrou pelo aeroporto, passou pela imigração e está aqui ilegal, o marido é cidadão americano, sim. Essa pessoa pode casar, pode ir para entrevista e vai ser aprovado o green card dentro dos Estados Unidos. Mas tem gente que entrou pelo México, né? Não passou pela imigração, entrou por terra, aquela coisa toda. E aí, como é que fica? Bom, o marido sendo cidadão americano, essa pessoa faz o pedido do green card, só que obrigatoriamente esta pessoa, se ela está aqui nos Estados Unidos ilegal há muitos anos, ela tem um banimento de estar dentro dos Estados Unidos, que varia de 3 a 10 anos. Aí o que acontece? Hoje em dia nós temos o waiver. O waiver é como se fosse um pedido de perdão ao governo americano. Então o que acontece? Você submete todos os papéis da sua esposa, um exemplo eu estou te dando, americana. O cidadão americano submete os papéis da esposa, mas vai dizer que a entrevista dela é no Brasil. Já vi um monte de advogado cometendo erro, dizendo que a entrevista é aqui dentro, e eu já conheço 3 pessoas que foram presas na hora da entrevista, junto com os advogados. Uau, Quer dizer, o uau. advogado não foi preso, mas foi preso porque o otário levou as pessoas. O que acontece? A imigração aprovou o tal do I-130, que é a primeira petição, tem que fazer o pedido de perdão, que é o waiver. O waiver leva mais ou menos por volta de, levando uns 12, 14 meses. A imigração aprova. No que a imigração aprovou, essa pessoa tem que sair dos Estados Unidos para ir pegar o visto no Rio de Janeiro, que é o único consulado que vai dar esse visto. Mas a pessoa só vai lá mesmo para pegar, colocar os documentos de saúde, né, que é os exames de saúde, e pronto, carimba que se quiser volta no dia seguinte. Quer dizer, leva uns 2 dias para a imigração devolver e tal, e volta, não tem problema nenhum. Então, essas, para quem são casados com cidadãos americanos. Aí a pessoa fala, mas meu marido, ele tem green card. Eu posso. Existe uma cota, cota não, existe um boletim que nós chamamos, né, que o Departamento de Estado publica, para saber, porque nós temos um número, um limite de quantas pessoas naquele ano vão poder ficar aqui dentro dos Estados Unidos. E, infelizmente, de vez em quando essa cota abre. Então, se essa cota abriu, você entrou legalmente nos Estados Unidos, né? E tem um número disponível para você de green card. O advogado vai olhar, ou você vai olhar e falar, tá disponível para mim. Você tem que olhar o país que você é, aí você pode dar entrada. Só que você tem que olhar sempre o boletim, porque de vez em quando o boletim para ou retrocede. Nesse exato momento, ele retrocedeu. Então, com os casos de 2018, ou seja, tem aí 5 anos da sua espera. E nesse inteirinho, você está legal aqui? Não, você não está. Entendeu?
E se essa pessoa ficou ilegal aqui dentro dos Estados Unidos, o que vai precisar? Como o esposo não é cidadão americano, ela vai precisar de um waiver também, um pedido de perdão para que ela possa ficar aqui dentro dos Estados Unidos. E por aí vai. Existem inúmeras situações de pessoas casadas, mas esse é mais ou menos o cenário das coisas que eu ouço, que as pessoas me perguntam. Esse pedido de perdão, aí a pessoa, ela talvez paga uma multa, ela pede perdão? Como que é Não, isso? é assim, eu recomendo que nunca a pessoa tente fazer o waiver, porque o waiver você tem que explicar por que que seu marido não pode morar lá no Brasil. Você é cidadão americano ou você é um brasileiro naturalizado, por que que você não pode morar lá? Para quê? Tua esposa tem que estar aqui. Por que que Então você você vai, ficou sem status, no caso? não, você tem que provar o seu marido americano, por que que ele não vai morar com você no Brasil? Aí você vai provar que, em primeiro lugar, vamos começar, a gente tem que provar várias coisas dentro do waiver. Em primeiro lugar, a pessoa tem um bom trabalho aqui nos Estados Unidos e vai mostrar a disparidade salarial entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós vamos mostrar a criminalidade. Ele mora numa cidade segura, um estado seguro, mostra a criminalidade lá do estado dele. O sistema de saúde, vai mostrar o sistema de saúde americano, como é que ele é, como é que é o sistema de saúde brasileiro. A escola? A escola. Ele tem filhos, por exemplo. Meus filhos têm excelentes escolas aqui, segurança, médicos. Compara isso com o Brasil. É uma comparação que você vai fazer o tempo todo entre um país e outro, para chegar num ponto que a imigração... Por exemplo, você tem dívidas da faculdade que você não pagou, ou você tem dívidas da casa que você comprou, coisa que você está pagando. Eu vou trabalhar no Brasil, não vou ganhar esse salário para poder mandar esse dinheiro para o pagamento. Então, tudo isso, quando você consegue mostrar essa disparidade que vai causar hardship, que a gente fala, vai causar assim, Impacto. um sofrimento, Ah, tá. um sofrimento para o cidadão americano, então a imigração resolve que realmente é Não, melhor ela vir para cá do que ir para lá. Agora, se é o contrário, se a mulher que é americana vai provar o índice de mortalidade do Brasil e dos Estados Unidos, o sistema de saúde para ganhar um neném no Brasil, para ganhar um neném aqui, e por aí vai. Então, essa pessoa vai estar mostrando o tempo todo. E só que eu sempre recomendo que o waiver seja feito por alguém, e depois a pessoa vai contar tudo isso e vai pedir perdão ao governo americano, e o meu governo americano vai olhar e falar, realmente, eu olhei aqui a parte de segurança financeira, tudo, realmente não Não é dá. bom para ele ir lá, ele fica aqui. Então, aí autoriza, né? Aprova o waiver. Mas eu sempre recomendo que o waiver nunca seja feito. As outras petições, qualquer pessoa pode fazer. Está cheio de modelo na internet. Mas o waiver é uma coisa muito específica. Eu mesmo, particularmente, não gosto de fazer waiver, fiz poucos, não gosto muito, mas os meus waivers têm na faixa de 80 páginas. Uau! Então, não é uma coisa que 2 folhinhas mando para lá e está aprovado, entendeu? E esse Então, perdão é só no caso de casamento. O cara que tá sem status aqui, por exemplo, mas ele não casou com ninguém, ele só ficou sem status. Existe alguma forma dele fazer um waiver ou existe alguma forma dele não, retroceder a irregularidade dele e recuperar o status ou aplicar para alguma coisa? não. Somente através do casamento. Só casamento. Não tem mais trabalho para esse cara, não tem mais nada, Não, não, investidor. não, não, porque você tem a penalidade de ter ficado aqui nos Estados Unidos. E só mais uma coisa também, um exemplo, que eu já vi vários aqui dentro dos Estados Unidos. Tem pessoas, mulheres, que moraram dentro dos Estados Unidos, e homens também. Eles foram deportados, moravam, teve uma ordem judicial, eles foram deportados. Mas eles voltaram de novo, e de forma ilegal. Não Nossa. existe waiver para esses. Eles têm um banimento de 20 anos, mesmo casando com cidadão americano. Por quê? Porque foi deportado por um juiz, por uma Trazendo corte, de novo. e retornou 20 anos. Agora, se você chegou no aeroporto e te deportaram do aeroporto, não deixaram você entrar, né? Tem 2 coisas. Tem um negócio chamado saída voluntária. Aliás, vou até explicar isso, porque isso acontece bastante. Se você está entrando nos Estados Unidos, a imigração falou, quer saber uma coisa? Esse cara não vai entrar. Ele vai entrar, ele vai ficar, vamos deportar. Então, geralmente eles oferecem para a pessoa uma saída voluntária, então a pessoa não está sendo removida. Ela assina lá que ela está saindo de livre e espontânea vontade, então aí tudo bem. Então essa pessoa não vai ter problema na fichinha dela. Agora, se essa pessoa foi deportada, removida dos Estados Unidos e depois ela reentra, tenta reentrar, né? Existem 2 formas. Existe um que tem uma penalidade de 5 anos, tem outro que tem uma penalidade de 10 anos, é uma série de fatores. Aí vai ter que fazer um waiver, em caso de casamento, para poder autorizar a pessoa a entrar. Então, a única pessoa que não vai ter waiver de jeito nenhum, nem casar com cidadão americano, é quem foi deportado
e voltou de forma ilegal. Esse não tem. E eu conheço muitos brasileiros aqui nessa situação, infelizmente. Entendi. Não, então para ficar claro, então se a pessoa tá sem status, a única saída dela seria um casamento, porque não vai ter waiver para ela em outro caso de aplicação. Se a pessoa foi deportada, ela pode tentar voltar, mas ela vai ter que se regulamentar nessa parte, desse Tem, processo. vai ter que fazer essa parte toda para poder reentrar nos Estados Unidos. E para a pessoa que está com status ainda, ela pode tentar transferir por algumas opções de visto, aí vai depender das oportunidades que vão surgir. Sim, sim, não pode estar ilegal para fazer a transferência de vistos, né? Então, às vezes a pessoa entrou com um visto de au pair, depois resolveu, acabou o visto, quer ser estudante, transfere para estudante, sou turista, mudei, quero ser estudante. Então, faz dentro daquele período a transferência do E se visto. a pessoa estendeu, dá para transferir? Dá. Mas e quando a extensão não vem? Porque a maioria das pessoas relatam que após fazer a extensão, você tem uma extensão de 6 meses, e o período da sua resposta muitas vezes estoura esses 6 meses. E a pessoa fica na dúvida se ela está ilegal ou não, porque ela estendeu e não teve resposta ainda. E já estourou mais os 6 meses que ela pediu, tá entendendo? Legalmente falando, ela está dentro de um período que nós falamos que é autorizado to stay, para ficar. Esse período é considerado como se ela estivesse esperando uma resposta da imigração. Então, essa pessoa está autorizada a estar aqui dentro aguardando esta resposta. Porque, infelizmente, quando pede a transferência, às vezes leva 8 meses, 9 meses, 10 meses, entendeu? A Então, pe esse authorization to stay é concedido, a é pessoa válido. que fez uma extensão, fez 2, fez 3, ela já e não veio resposta de nenhum, e ela quer saber se ela tá ou não tá. Existe algum local onde ela consegue puxar a informação dela e descobrir se ela como tá a situação dela, ou isso é impossível? Só quem sabe é a imigração, o ICE, enfim. Não, todo estado nós temos congressperson. O congressperson são pessoas que representam os cidadãos dentro dos Estados Unidos. Necessariamente o cidadão não precisa provar para o congressperson que ele tem green card, ou que ele é cidadão americano. Você precisa provar que você mora no estado. Então, o que você faz? Você contacta um dos seus congresspersons, são 3 em cada estado, vai lá online, aí uma mensagenzinha, ela manda para o congressperson: olha, eu estou com esse caso assim, 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 eu gostaria que você fizesse uma requisição a meu favor, a gente fala inquiry on my behalf, e geralmente eles fazem. E a imigração costuma respondê-los em 72 horas, mais ou menos. Então, essa pessoa vai pegar o caso, o número do caso, ou qualquer coisa que você mandou, tem o teu recibo, fala: olha, mandou esse caso aí faz 3 anos, ou faz 3 meses, faz 8 meses, o que seja. Está acontecendo alguma coisa? A imigração pode falar: ah, tá, não, esse caso, não temos nada aqui, não. Eu já vi casos de pessoas que me contactaram, que disseram que o advogado disse que foi feito tudo, e realmente fez, porque tinha um recibo, só que quando liga a imigração diz que não, ou seja, a imigração perdeu os documentos, Mas e entendeu? aí? Eu já ouvi essa história, e o que que acontece nesse ponto? Manda tudo de novo, acontece, eu mesmo tive um Mas a caso pessoa não é recentemente. considerada ilegal nesse caso? Não, porque aí a falha foi da imigração, que desapareceu com os documentos. Eu tive um caso, aliás, recentemente, que a imigração perdeu 3 vezes o mesmo caso, né? O caso foi mandado, passaram-se uns 8 meses, a imigração falou: não, não tem nada aqui não, manda tudo de novo. Mandou tudo de novo, mais uns 8 meses, não tem nada. Liga a Meu imigração, Deus! mandamos, para que endereço? Mandaram para o endereço que não tem nada a ver com o endereço que foi dado, nada. Manda de novo. Aí mandei pela 3ª vez. Ou seja, existem essas coisas, né, aqui, infelizmente. Nossa, que doideira. Mas é bom pra pessoa, né, porque ela queria estender, ela acabou estendendo, né. Ela não Bom, é. bom, agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente está falando do visto de esposa e tal, falar um pouquinho, existe um visto aqui dentro dos Estados Unidos, existem muitas pessoas que sofreram violência doméstica dentro dos Estados Unidos por parte do esposo, cidadão americano, ou por parte do green card, a pessoa que tem green card. A pessoa não precisa provar que foi na polícia, tá? Mas a pessoa, então, o abuso não precisa ser necessariamente físico, pode ser psicológico. Então, o que a pessoa faz? A pessoa se separa, não precisa estar divorciado nem nada, separa. Inclusive, a imigração aceita que esteja ainda morando até na mesma casa, mas depois é aconselhado que saia da casa, entendeu? Mas pode acontecer de ainda estar morando junto. Essa pessoa vai no psicólogo, faz ali umas 5 sessões de terapia, o terapeuta vai discriminar o abuso em detalhes, vai dar um diagnóstico de depressão, PTSD, ou ambos, ou ansiedade. Aí a pessoa vai pegar esse documento e vai enviar para a imigração junto com um pedido que nós chamamos VAWA, e a pessoa também tem que provar que entrou aqui de boa fé. Só que as pessoas que são abusadas, geralmente, elas não têm o nome delas em absolutamente nada. Eu diria para você que 90% dos meus clientes não tem nada. E quando tem uma conta só.
Meu Deus Aí do vai céu. ter que ter toda aquela explicação de um advogado para poder explicar para a imigração por que que essa pessoa não tem. Aí a imigração, vendo que a pessoa sofreu abuso, porque a imigração geralmente tem a tendência de acreditar no que está escrito na avaliação psicológica, mas a avaliação psicológica tem que ser feita por psicólogos excelentes, não um psicólogo que dá 3 folhinhas para a pessoa. Uma decente tem umas 20 páginas, e tem que discriminar o abuso de detalhes, né? Então aí a pessoa pega, manda para a imigração. Infelizmente, a imigração levava 6 meses para decidir, hoje está levando 30 meses, né? Só que nesse inteirinho a pessoa vai receber uma autorização de trabalho, e essa pessoa vai receber também uma autorização de viagem. Aí é o detalhe. Se a pessoa esteve legal nos Estados Unidos, se ela entrou pela fronteira, essa pessoa não vai precisar de waiver. Essa pessoa pode sair e voltar, sair e voltar. Não existe a proibição contra essa pessoa do banimento de entrar de 3 e 10 anos, que nós falamos antes, que uma esposa esteve legal, tem que sair do país, precisa de um waiver. A pessoa que esteve legal, não. Eu tenho dezenas de clientes que estavam aqui de uns 8 anos, 9 anos, 10 anos ilegais. Enquanto o processo está pendente, ainda é pendente. Chegou a autorização de viagem, fez os fingerprints, viajam. Eu acho que muita gente deixa de ir por não saber, né? Acho que muitos Sim, talvez poderiam ir e não vão de medo. Ah, eu acho que eu não sim. vou usar isso não, né? Se a pessoa tem esse processo pendente, que a gente chama de VAWA, né, que é essa petição de abuso, né, que a pessoa sofreu abuso, sim, pode sair e sem problema nenhum. Nossa, muito Existe, bacana isso. tem muita gente que não sabe e fica, por exemplo, aí a pessoa fala, mas aí eu vou receber o green card de que forma? Se você é casado com cidadão americano, você vai receber o green card direto de 10 anos, né? Agora, se você é casada com 10 anos, e depois de 3 anos, você já pode aplicar para a sua cidadania. Show. Agora, se você é casada com um cidadão americano, desculpa, se você é casado com alguém que tem green card e foi abusada, a diferença é a seguinte: tem que ter um número disponível para você. A imigração aprova seu VAWA, diz, está aprovada a sua petição aqui de violência, vamos dizer assim. Só que ainda não tem um número disponível para você. Então você vai ficar aqui dentro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, É até meu abrir o número. número para você. Mas às vezes o número está disponível. Você entra e fala, disponível. Aí você corre, entra com seus papeizinhos, aí tudo bem, você pega. Só que você não tem direito a aplicar para a cidadania em 3 anos, como quem é casado com cidadão americano. Você pode fazer depois de 5 anos. Mas nesse inteirinho, o meu ex se tornou cidadão americano e eu fiquei sabendo. Você pode informar a imigração. Olha, ele já se tornou cidadão americano. Aí, então, Muda tudo. você muda tudo, você passa para a regra dos 3 anos. E por aí vai, tem muita coisa, Mas sabe? esse tipo de processo que leva à legalização só funciona, me corrige se eu estiver errado, com mulheres que sofrem abusos de pessoas que têm ou documento de cidadania ou o green card. Se uma mulher estiver aqui, imigrante, talvez sem status, ilegalmente, e ela apanhou do marido, Deus o livre, mas o marido também é um ilegal, também é um imigrante. Então, ela não tem direito a nada, ela só apanhou e o máximo que ela vai fazer é chamar a polícia Pode, pra ele. pode, mas o visto é outro. É o Visa, não é o VAWA. O seguinte, nessa Ah, situação que você colocou, vamos colocar essa situação que você colocou. Vamos colocar uma mais simples para começar. Você estava andando de um dia na rua, veio um cara, te assaltou, colocou uma arma na sua cabeça, deu uma coronhada, você caiu no chão, você se machucou, você foi para o hospital. Você tem o direito de ficar nos Estados Unidos. Você vai pegar uma certificação que é dada pela polícia ou pela corte, né, pelo promotor, e você vai provar que você sofreu um abuso. Mas teve um abuso, assim, como eu te falei, machucou, foi para o hospital, teve um trauma mental muito grande, psicológico. Você faz o pedido de Uvisa. O Visa, ele não é um green card ainda, ele é uma autorização para você ficar aqui dentro esperando uma aprovação. No dia que esse Visa é aprovado, demora um pouquinho, leva uns 3 anos, né, também. Aí, no dia que o Visa é aprovado, você vai receber o documento, o seu green card. Só que aí tem uma diferença de quem tem VAWA. Quem tem VAWA vai e vem, não precisa de waiver. Já quem tem o Visa vai precisar do waiver se quiser sair antes de pegar o green card na mão. Então, eu aconselho que quem tem o Visa só saia no dia que pegar o green card. Só que até o dia de pegar o green card na mão, quem tem o Visa pode levar uns 6 anos. Entendeu? Porque entendi. se sair, vai precisar de autorização. Outra coisa, marido, mulher, mesma coisa que você falou, apanhou, machucou, foi parar no hospital. O Visa, ele é considerado para todos os tipos de crimes que qualquer pessoa cometeu uma contra a outra. Não precisa ser cidadão americano que bateu em você, não precisa você ter status nenhum aqui dentro.
Você se machucou, você foi parar no hospital, não precisa estar morrendo, mas parou no hospital, teve ali, quebrou um braço, uma perna, uma coisa. Essa certificação é dada pela polícia dizendo que você colaborou, a pessoa não precisa ter sido processada e muito menos ter sido presa. Uau! Basta, basta que a polícia dê a certificação. Um exemplo aqui, uma moça, né, não posso citar o nome dela, marido, ele cidadão americano, mas bateu aquela coisa arada toda nela, aconteceu, e ela acabou fazendo o pedido de um visa. Ele nunca foi preso, ela foi na polícia, ela fez boletim de ocorrência. Ele foi ouvido, mas violência doméstica, quando não é aquela que sai sangue nem nada, eles meio que Só deixam lá. briguinha, né? Pra eles é só uma briguinha. Nunca houve uma ação criminal contra ele. Mas eu preenchi os formulários e mandei para a promotoria. Falei, minha cliente aqui ó, sofreu esse abuso. O promotor, 2 minutinhos, assinou lá, tranquilo, ela colaborou com os fatos. Porque basta ela ter informado as autoridades. E aí ele assinou. Então, esse documento é válido. Então isso é Então, válido não necessita. para um É assalto, tudo, um sequestro, tudo. um cachorro te mordeu na rua e sei lá. O seu dono foi negligente. Eu tive um caso, um dia eu estava fazendo uma live e tinha uma galera aqui do estado, né? Não posso falar o estado onde que eu moro, por Uhum. causa de coisa de tráfico humano. Então, aí eu estava nessa comunidade, tinha uma galera lá, todo mundo falando, fazendo perguntas. Aí eu estava contando, né, de um assalto, aí uma mulher parou, falou, mas peraí, eu sofri um assalto uma vez aqui faz uns 5 anos. Parei no hospital, tive braço quebrado, tive não sei o quê. Eu me qualifico? Falei, qualifica. Ela não sabia. Anos Depois eu atrás. recebi a mensagem de mais 2 pessoas. 3 pessoas do meu estado vendo a live, depois ficaram sabendo que elas poderiam, sim, terem direito a pedir a certificação. Por exemplo, eu estou nesse exato momento, tem uma brasileira que foi assassinada aqui dentro dos Estados Unidos, né? Hum. E deixou um filhinho que está ilegal. E o marido dela, que era ex-marido, mas não ex-marido do papel, separados, né? Ambos têm direito a pegarem documentos dentro dos Estados Unidos porque ela foi assassinada. Nada. Então, até o filho dela, que é ilegal, que é brasileiro ilegal, vai poder pegar, e o ex-marido dela também vai poder pegar derivado do que ocorreu com ela. Nossa, muito interessante. Essas coisas, isso pouco se fala, né? Isso a gente não ouve falar muito por aí. Muito Não, bacana. não houve. Eu percebi isso desde quando eu morava até no Brasil, tal, depois no Canadá, quando eu morava, eu nunca escutava essas coisas, a gente só fica escutando de visto de estudante, de trabalho, não sei do quê. As pessoas não falam desses outros tipos de visto, entendeu? Eu queria tirar um mito com você, mito ou verdade aqui. Uhum, Habilidades especiais. uhum, Algumas pessoas dizem que habilidades especiais você tem que ser bem especial mesmo, né? uhum, uhum, Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. O cara vai entrar com visto de mídia, sei lá. Então ele tem que. Ele não é um youtuber qualquer, ele tem que ser um cara que tem uma certa relevância aí de algum programa. O cara vai tirar um visto porque ela é, sei lá, fisioterapeuta. Ela vai ter que ter uma mega de um currículo, ela vai ter que ter alguma coisa diferenciada. Então, isso a gente ouve de alguns lados. Em outros lados, a gente ouve histórias de pessoas que, pô, o cara, sei lá, era uma massagista que entrou habilidade especial e conseguiu. Outro era um professor de violão que entrou com habilidade especial e conseguiu. Pessoas muitas vezes sem algum reconhecimento, sem nada fora do normal, nenhuma habilidade realmente extraordinária, ou um currículo extraordinário. Então, existem dois lados dessa moeda aí. Eu queria saber com você qual é a realidade desse visto de habilidades especiais. Tem que ter habilidade especial. Um exemplo, você é um atleta muito conceituado no seu país, ganhou medalhas de prata, ouro, não sei o quê, qualquer coisa. Aí você é uma pessoa super reconhecida como atleta, um jogador muito famoso. Vem para cá, esses malabaristas de circos que vêm da Rússia, da Ucrânia, de outros países, vêm tudo para cá, o pessoal vai trabalhando no Circo de Soleil, não sei o quê, eles têm visto, eles não são americanos, eles não são nada. Eles chegam aqui com visto por causa da habilidade, da profissão deles. Então tem que ser uma coisa, não precisa ser necessariamente ser na parte de arte. Muitas vezes acaba sendo, né? Atletas, pessoas que fazem performance, um musician muito famoso, muito diferente, um violonista que tem algo assim excepcional, um currículo divino maravilhoso, precisa ter algo que sobressaia Não é só ter um diante de tudo. talentinho e ir lá e, eu sou massagista, vamos lá, Não, Ricardo. não, não. Tem que ter É, um talento especial para poder entrar. E aí sim a é legal pessoa. porque assim, existe alguns advogados
que acredito que saem pegando qualquer processo, assim, não sei, né? Não vou falar no geral, mas você deve entender o que eu quero dizer. O cara é advogado, o cara quer dinheiro muitas vezes, então muitas vezes ele vai topar qualquer coisa. E Ah, não quer tem. dizer que, não quer dizer que isso vai levar a algum fim, né? Nada. Eu Nada. tive amigos meus, eu não vou citar nomes, mas eu tive amigos meus que fizeram algumas aplicações que comeu muito dinheiro deles, e eu já desde o começo eu não queria gorar, né? A gente não quer desejar o mal, Uhum, não quer sim. imaginar, não quer falar que vai dar errado, mas a gente olha ali e fala, cara, isso não tem pé nem cabeça. Uhum. E, sei lá, visto pro cara ser militar. O cara é mal um recruta do exército brasileiro, ele quer fazer um visto para ele entrar no exército americano. Uhum. Uns visto meio que você fala, cara, será que tem pé e cabeça? E eu vi ao passar do tempo esses vistos sendo negados, essas pessoas se arrependendo do que gastou, do esforço que foi, e esses advogados saindo pelos cantinhos e pronto. Infelizmente, uma das coisas que eu aconselho quando uma pessoa quer vir para os Estados Unidos por causa de um determinado visto é você saber que tipo de advogado você vai procurar. Você vai procurar um advogado que é especialista em business immigration, que só vai cuidar de coisas desse tipo. Você vai com visto de dentista, advogado, médico, religioso, você vai entrar aqui dentro. Então, você vai procurar, geralmente, um desses advogados que fazem o business immigration. Por exemplo, se você falar, Sandra, eu tenho um amigo, ele vai investir US$ 1 milhão, você podia ver o visto dele. Não, eu não faço business immigration. É igual você pegar um cardiologista e quer que ele faça uma cirurgia que um ortopedista faz. Ele tem conhecimento, mas ele não vai ser... E vice-versa, o ortopedista não vai conseguir fazer uma operação do coração. Você entendeu? Então, mesma coisa, você tem que procurar. Eu tenho conhecimento disso tudo? Tenho, mas tem casos que eu não posso pegar porque não é área. Mas tem advogado trambiqueiro aqui, inclusive no nosso estado, não podemos falar aqui, no meu estado, tá cheio deles. Tem até uns brasileiros, tem uns portugueses, tá? Uns advogados, eles pegam qualquer coisa. É tudo misturado. Eu sempre falo, Até gente, como é que você semeia a ideia, né? Até semeia a ideia para é? ganhar. É Aí complicado. eu fico pensando, mas como é que pode uma coisa dessa? Foi o que eu contei. Aconteceu isso 3 vezes, de pessoas que me ligaram dizendo: olha, a minha irmã foi para a entrevista e ela foi presa no dia da entrevista para ser deportada, mas o advogado estava junto. E aí me conta o caso. Quer dizer, o advogado teve a coragem de ir junto com a pessoa, sabendo que a pessoa precisava Poderia antes ser, ter feito um né? pedido de waiver para poder sair e voltar. O advogado vai e leva a pessoa na cara da imigração, que a pessoa não era casada com cidadão americano nem nada, entendeu? E por aí vai. Então, existe, sim, existem muitos, muitos advogados. Então, eu sempre aconselho, você vai casar com cidadão americano, sofreu uma violência física, qualquer coisa, procure um advogado especializado. Isso tudo que eu acabei de falar de violência física. Você vai falar, eu posso ir, então, com qualquer advogado? Não. Vá num advogado que faça direito de família, mas pergunte para ele, você tem especialidade, você sabe fazer casos de VAWA, você sabe fazer casos de Uvisa, porque nem todos sabem, nem todos sabem. Eu faço VAWA, eu já fiz Uvisa, fiz pouquíssimas vezes, não gosto e não faço, não importa quanto você queira me pagar, vai fazer, não faço, não gosto. Entendeu? Então, mas tem outros advogados que fazem. Então, a pessoa precisa chegar e falar: olha, você faz VAWA? Faço. Qual que é a média de casos assim aprovados que você teve? Para poder ter uma noção. E uma das coisas que eu Claro. recomendo, gente, aqui nos Estados Unidos, toda hora que você coloca o nome da pessoa, você coloca review para você, o que o povo falou de você, o que você quiser. Médico, advogado, dentista. Toda vez que você for procurar um profissional dentro dos Estados Unidos, jogue o nome dele no Google e coloca review. E você vai ouvir o que o povo falou deles. Tem advogados que você vai ficar horrorizado vendo o Autorizado. que os clientes falaram deles. Esses dias eu peguei o caso de um cliente turco que eu fiquei horrorizada com os erros do advogado. O advogado teve 67 erros no processo dele. Quando eu joguei o nome dele no Google, meu Deus do céu, o tanto de gente que falou mal daquele homem. Aí eu falei para ele, você nunca procurou no Google o nome dele? Ele falou, não. Então procure sempre. Médicos, quando eu vou no médico, ou se eu preciso de uma especialidade diferente, não adianta o seguro falar, não, tem esse. Ah, sim, eu vou pôr o nome dele no Google, quero saber o que o povo está falando dele. Claro. Entendeu? Então, pesquise sempre seu advogado, nome e tal, e por aí vai. Uma última perguntinha para a gente finalizar. Como funciona no caso de brasileiros que muitas vezes estão sem status e eles optam por sair do país e de repente pegar uma cidadania italiana, portuguesa, para muitas vezes eles tentarem voltar para cá de novo limpos, né, daquilo que aconteceu, da irregularidade deles. Muito se fala sobre isso, mas
Ao mesmo tempo que muito se fala sobre isso, pouco se aprofunda sobre isso. Eu queria saber, existe isso mesmo? O cara, ele vira uma outra pessoa porque ele foi para outro país, pegou um outro passaporte, um outro visto, e às vezes até o nome altera, ou não existe isso, ou de qualquer forma ele vai ter problemas para entrar nos Estados Unidos por causa do histórico dele anteriormente, mesmo sendo em outro país, outra nacionalidade, outro nome. Não, vai ter problema, principalmente porque quando você entra nos Estados Unidos, você tira suas impressões digitais. Então, quando você entra nos Estados Unidos, claro que o teu passaporte tem que bater o teu nome com a impressão digital. Agora, se você mudou o seu passaporte, porque você, às vezes a pessoa quis mudar de nome, ok. Desde que você prove, através de documentos, que seu nome modificou-se, só que a imigração vai saber que você esteve ilegal aqui dentro dos Estados Unidos por causa da sua primeira entrada, da sua impressão digital, porque mostra que você entrou tal dia e saiu tal dia. Então, ali eles conseguem ver, você teve ilegal aqui 3 anos, 5 anos, 15 anos. Então, não adianta você ir lá na Itália, mudar de nome e entrar de novo. Só se o oficial da imigração for um cara que estiver desatento, bêbado, caindo lá de sono, que não viu uma coisa dessa, porque eles vêm. Eu participei uma vez de um casamento que o rapaz, ele iria chegar para ser padrinho de casamento, ele ia chegar na noite e no dia seguinte era o casamento. Ele tinha ficado ilegal nos Estados Unidos, eu havia avisado que esse rapaz não ia conseguir entrar, mas ele não, peguei passaporte italiano, mudei de nome. Nunca vou esquecer, nós estamos fazendo aquele jantar que o pessoal faz antes do dia do casamento, né? Na noite, toca o telefone. O cara preso, a imigração pegou, ele não entrou. E ele era um dos padrinhos do casamento, eu era uma das madrinhas, ele era um dos padrinhos, ele não entrou. Por quê? Porque a imigração checou e viu que pelas impressões digitais dele, ele esteve ilegal nos Estados Unidos muitos anos, então não adiantou nada. Aí você vai falar, mas tem gente que ficou ilegal e entra? Eu já vi alguns casos de pessoas que ficaram ilegais e entraram. Eu não consigo ter uma explicação jurídica para isso, porque não existe. Talvez lógica teve alguma, mas eu não consigo ver como que um oficial viu que uma pessoa ficou aqui dentro anos e anos e anos e deixou entrar. Eu já vi pelo Mas menos 4 casos. na hora ali eles vão pegar o passaporte e eles vão escanear e aí já vai ter um registro digital da pessoa ali, provavelmente, Não, a né? pessoa vai tirar na hora. Você tira na hora digital quando você entra. Quando você chega, ele vai pegar seu passaporte, vai dar uma olhadinha, tá? Vai colocar ali a maquininha na tua frente para tirar foto e a sua digital. Na hora que Lá, você lá coloca. na imigração para tirar o visto. Ah, não, você está dizendo. Não, estou dizendo se você já pegou o visto, porque às Ah, não, vezes não, tá, no aeroporto mesmo. no aeroporto, porque às vezes o consulado dá o visto, o consulado não está sabendo, entendeu? Porque a obrigação é da companhia aérea enviar para a imigração dos Estados Unidos, que você esteve legal, não é para enviar para o teu consulado. Quem tem que enviar toda vez que você sai do dentro dos Estados Unidos, quando você sai, a companhia aérea informa que você saiu. Então, eles têm a data da sua entrada e têm a data da sua saída, né? E aí, quando você chega, você está com um nome diferente, mas a sua impressão digital bateu que você ficou aqui dentro não sei quantos anos. Então na hora ali já bate, ó. Esse cara, na verdade, é o João, na verdade, é o Pedro, e É, já já. relaciona já ali tudo. Mas como eu te falei, existem casos raros, mas eu ouvi já pessoas que eu conheci que disseram, não, eu estive legal aqui, eu entrei. Agora, como? Como não dá pra saber? Legalmente, não dá para saber. Legalmente falando, não existe essa possibilidade. A possibilidade é zero. Como eu te falei, a não ser que o Falha, isso oficial é falha de sistema, isso aí. só pode, porque Ou não tem outra bondade do agente. sabe, não tem, não sei, tem que ser algo desse estilo aí. Tá bom. Ah, não, beleza. Uma outra última perguntinha também é o seguinte: pessoas que estão tentando tirar o visto, mas tem um parente que já está aqui. Você sabe dizer se isso prejudica a pessoa que está tentando tirar o visto ou se não tem vínculo? Prejudique muito. Pelo seguinte, a lei diz que todo imigrante em potencial, o visto deve ser negado. O imigrante em potencial tem duas coisas. Primeiro, ele tem parente dentro dos Estados Unidos. Primo, tio, pai, mãe, irmão. Ele é em potencial que ele vai entrar, vai ficar na casa da pessoa e já vai ficar por aqui ilegal. Principalmente se os parentes já são ilegais. Aí que não tem dúvida alguma, né? Então, eles ficam sabendo. Essa é uma das coisas que as pessoas precisam prestar atenção. E muita gente acaba não prestando atenção, fala, não, acho que não vai ter problema nenhum, não. Tem. Esse é o imigrante potencial. Outro imigrante em potencial, você pode pegar o visto nos Estados Unidos e ser barrado na entrada pega o visto do consulado. Mas você pode ser barrado na sua entrada nos Estados Unidos. É frequente acontecer? Não é, mas pode ocorrer? Pode. Pode ocorrer por uma série de casos. Teve recentemente uma brasileira, uma avó, trazendo uma criança. A filha dela era ilegal aqui dentro dos Estados Unidos. Por algum motivo, ela conseguiu pegar o visto para ela e para a netinha. Está ela entrando com a netinha. As duas foram pegas no aeroporto, ficaram presas, traumatizadas e foram deportadas, depois entraram em contato comigo. Mas como que souberam? A imigração soube, viu pelo nome da mãe, que a entrada da filha não tem saída dela dos Estados Unidos. A avó veio com, vim
passeio de turista, trazer minha netinha. A imigração soube no ato, veio ver netinha nenhuma não, sua filha está aqui dentro. Por quê? Porque não há saída da filha. Entendeu? Só que o consulado não sabia e deu. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas também, viu? Tem muita gente que tem essa mania. Eu já escutei muita gente brasileira falar: olha, eu tô aqui legal, não sei o quê. Eu já cansei de ver em grupos de pessoas dizendo: ah, se você quiser, eu moro no seu estado, de repente eu posso trazer, é uma criança, 8 anos, dá autorização, não sei o quê. Não Nossa. faça uma coisa dessa, não faça, que isso é muito perigoso, sabe? Porque a imigração vai saber. Vai saber, não adianta você mentir. Às vezes o consulado sabe, é muito raro o consulado saber, mas a imigração não sabe, na sua entrada ou não. Agora, deixa eu só fazer uma finalizando uma coisa aqui, o tanto de brasileiro que vem aqui e pede asilo, né? Vamos falar rapidamente aqui para o lance do pedido de asilo. Brasileiro pode pegar asilo nos Estados Unidos? Pode, mas, olha, eu vou ser bem honesta, 0,001%. Você tem que ter algo que, se você voltar para o seu país, coloca a sua vida em segurança, em risco. Não adianta você vir aqui e dizer, por exemplo, acontece muito, olha, porque eu sou homossexual e minha família não aceita, eu tenho risco de vida, eles querem acabar comigo e vem para pedir asilo aqui. A imigração não vai dar uma coisa dessa. O país tem 26 estados, o Brasil nem lembro, um monte de estados, você pode morar em qualquer estado, ninguém vai fazer nada contra você. A justiça brasileira não vai te punir por isso, entendeu? Então, não existe esse risco. Religião, eu pratico tal religião que no Brasil não aceita. Nós sabemos que o Brasil aceita todas as religiões. Então, você tem que ter uma base, um fundamento, uma coisa muito... assim, por exemplo, a pessoa é da Coreia do Norte, entendeu? Eles Tem que ter vão um dar, fundamento. Você tem que entendeu? ser. Tem que ter um fundamento. Se a pessoa for ameaçado, sei lá, alguma coisa mais séria. Muito séria, mas ao ponto que a polícia brasileira não pode... Você tem que provar que a polícia brasileira não pode te proteger. Entendeu? Tipo assim, olha, tem uma gangue atrás de mim, querem me eliminar. Você vai ter que provar que você mudou de estado para estado, de estado para estado. Todas as vezes você pegou ordem de restrição aqui, ali, a pessoa atrás de você. Aí você fala, nossa, passei por uns 7 estados, todas as polícias falharam, ninguém conseguiu me proteger, e eu ainda tenho risco. Aí sim, existe uma possibilidade, mas para você tem que precisar provar, né? Não adianta você chegar aqui e falar. É muito comum, vem pessoas direto aqui o tempo todo vindo da Índia, porque eu participo de um grupo, não sei das quantas, achando que pode. Não é assim, né? Você tem que provar, não adianta você só falar. Aí você fala, mas e se eu chegar, eu peço e já vai me dar? Existem 2 coisas. Quando você chega, um oficial ali, né, que eles são especializados no lance da deu branco, do asilo, asylum, né? Então, ele vai dizer, ele vai determinar se realmente você está em risco se eles te mandar de volta. Eles são treinados para isso. Se ele achar que não, você vai embora. Agora, se ele achar, existe uma possibilidade, sou obrigada a deixar entrar. Você não vai ver a cara do juiz por uns 5 anos pela primeira vez. A segunda vez vai levar mais uns 7 anos para você ver. Então, no fundo, eu tenho clientes aqui dentro, que eu fiz casos depois para eles, que casaram, que foram abusados, que eles estão aqui dentro há 12, 14 anos, esperando a decisão do asilo até hoje. Meu Deus do céu. E depois que a pessoa entrou, pediu asilo, aí você tem direito ao visto de trabalho, tal. E se você entrou nos Estados Unidos como turista? Aqui eu resolvi que eu quero pedir asilo. Eu posso? Desde que o asilo seja pedido dentro do primeiro ano, você vai poder pedir. E, de novo, o sem status, mesmo que ele esteja sendo ameaçado, sei lá o que for, não existe ele pedir asilo e perdão. Não tem como. Como assim? Não entendi. O cara tá sem status, mas ele tá sendo ameaçado no Brasil, sei lá, caçado, jurado de morte. Não. A pessoa com asilo, ela pode. A pessoa com asilo, não estou recomendando a ninguém, mas uma Não, pessoa com asilo pode entrar e falsificar até documento para entrar nos Estados Unidos. não, o sem status, o brasileiro que vem tá sem status, mas ele tá sofrendo realmente uma ameaça séria no Brasil. Mesmo depois de 3 anos sem Ele vai, status, pode... ele vai poder fazer o pedido de asilo, mas ele também vai precisar de perdão pelo tempo de que ficou dentro do país ilegal. Precisa ver se esse asilo foi pedido dentro do primeiro ano que ele chegou nos Estados Unidos. Não adianta me pedir asilo depois de 1 ano, a não ser que você provou. Olha, não pude pedir asilo dentro do primeiro ano, porque eu estive confinado numa cama no hospital. Aí eu fiquei 1 ano na prisão, não sei das quantas. Você tem que pedir dentro de 1 ano. Se você falar, não pude pedir dentro de 1 ano, eu estou aqui faz 5 anos, resolvi pedir hoje. Não vai dar, né? Quer dizer, Com então, certeza. eles são treinados. Então é isso. Mas só para vocês terem ideia, o brasileiro tem a mania de pedir visto aqui o tempo todo, asilo e... tem um negócio chamado asilo frívolo. Se a imigração determinar que teu asilo é frívolo, ou seja, você inventou qualquer coisa,
depois você resolver casar de verdade, que se apaixonou por cidadão americano, aí você está perdida, porque se seu asilo foi considerado frívolo, você passa a ser uma pessoa sem credibilidade. Se você Ah, é sem credibilidade, como é que eu vou acreditar que você casou com essa mulher porque você ama essa mulher? Você entendeu? entendo, entendo. É Queima, assim que queima funciona. para outros processos. É, E, é isso. e tem o visto ainda de criança, né? O pai e a mãe, que às vezes não tem documento, mas tem um filho americano, esse filho cresce e ele americano pode fazer um processo pedindo a documentação dos Ele pais. tem que se tornar cidadão americano, ele vai ter que ter um sponsor, ele tem que ter, porque os pais vão precisar de uma pessoa que financeiramente se responsabilize por elas, né? Tem que ter um sponsor. Se você vai pedir para o seu pai, sua mãe, eu não estou bem certa do valor, mas você tem que provar um valor mínimo, que eu me lembro das últimas vezes que eu vi, se você tem você, sua mãe e 2 irmãos, você se tornou cidadão americano, você vai ter que ter alguém, se me falha a memória, se eu estiver errado, algum advogado aqui corrige, tem que ter no mínimo ali, acho que para 2 pessoas, eu lembro que era 17 mil. 3 pessoas que vai para 22 mil dólares por ano. Você tem que provar, né? Mas se você não puder, você tem que ter, você pode arrumar um co-sponsor, que a gente chama, um cidadão americano, alguém que seja legal, para ser co-sponsor, aí sim você pode, mas aí vai entrar naquela história. O seu filho, ele vai se tornar, ele já é cidadão americano, ele pode pedir para você os documentos depois? Pode, você não vai precisar sair dos Estados Unidos por causa disso, entendeu? Porque o seu filho é americano. Tem que ter o filho americano. Não, Uhum. beleza, muito legal, Tá muito bom? esclarecedor. Eu agradeço demais a sua participação novamente aqui. Tenho certeza que o Obrigada pessoal eu. aprendeu muito e vai gostar muito dessa entrevista. Obrigada eu. E deixando só um comentário à parte, eu dei muitas informações de business immigration, que não é a minha área, né? Mas que eu dei, mas se eu falei alguma coisa errada, tiver algum colega aqui que quiser corrigir, corrige aqui. Claro, claro. Mas, no geral, a maior parte das informações que eu dei é da minha área, mas eu dei umas que não são da minha área, né? Que E, seria pessoal, o business immigration. eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição também. Conhece o canal dela, é muito bacana. Eu vou deixar aqui, você dá uma visitada, já se inscreve, já comenta, já dá like nos vídeos dela lá, que vale muito a pena mesmo. Canal top, você vai gostar bastante. E quem vê aí através do dela, se inscreve aqui no nosso podcast também. Com certeza. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, viu? Obrigada eu pelo convite e deixando aqui para os teus seguidores aqui que o canal lá eu conto crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Então é um canal de true crime. Quem gosta de ouvir a respeito de crime é o canal perfeito. E É é isso muito bom. também, tá bom? É E nos muito lembro bom. muito obrigada pelo convite e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, Bye. tchau.